Olá, já está no ar Direito Sem Fronteiras. Plástico, equipamento eletrônico que não funciona mais. O que fazer com tanto resíduo produzido diariamente em todo o mundo? A falta de coleta e tratamento adequado pode trazer consequências para o meio ambiente e para a saúde da população. No Direito Sem Fronteiras desta semana, nós vamos falar sobre como os países têm lidado com os resíduos e a legislação internacional que trata do tema. Para falar sobre isso, eu converso com a especialista em Direito Ambiental Internacional, Karina Costa de Oliveira, e o advogado especializado em Meio Ambiente, Ivens Lúcio do Amaral Drummond. Antes, você acompanha uma reportagem produzida sobre o tema de hoje pela nossa equipe. Eles são produzidos todos os dias e em grandes quantidades, mas nem todo resíduo pode ser descartado no meio ambiente. Eles podem causar danos à saúde. Mas será que a população sabe disso? Celular, monitor de computador, você joga fora direto no lixo misturado. Eu jogo. Jogo no mato, jogo fora. Jogo lá dentro do lixo, depois amarro o saco e boto na lixeira. A falta de local apropriado para o descarte de resíduos e os custos do processo fazem com que alguns países enviem esses produtos para outras nações, onde a fiscalização é menos exigente, por exemplo. É o caso do chamado lixo eletrônico. Grande parte dele é enviada para países da África, do Oriente Médio e da Ásia. O país que destinatário desse resíduo, ele tem que ter uma legislação que admita. Porque o que acontece? Normalmente esses países enviam esses resíduos sólidos como material para reciclagem, o que não é verdadeiro, tá? Então ocorrem muitas burlas em relação a essa situação. Se burla um normativo legal. O meio ambiente e a saúde humana são os mais prejudicados com a poluição proveniente do descarte inadequado de materiais com alto poder de contaminação. A preocupação com o destino final desses resíduos levou as autoridades internacionais a adotarem convenções para regular o processo de despejo. A Convenção sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito, conhecida como Convenção de Basileia, regula a circulação de resíduos entre os países. Mas ela não é o único documento a tratar do tema. O transporte internacional é regulado também pela Declaração de Helsinki, que monitora o descarte de produtos como pneus e resíduos eletrônicos. Já a Convenção de Bamako protege os países da África de receber resíduos perigosos. Um ponto específico que é justamente e que tem a ver com nomenclatura, e nós lidamos muito com conceitos no direito, com termos específicos, é essa diferenciação entre a expressão lixo e a expressão resíduo. Por quê? O lixo, na verdade, veio popularmente, nós conhecemos como lixo. Isso, inclusive, é um dos motivos da gente não tratar adequadamente, nem nós individualmente nas nossas casas, a gente não trata bem o lixo. Quando a gente chama lixo, a gente tem a impressão daquilo que não serve. O resíduo, na verdade, é aquele produto que você pode reutilizá-lo de alguma forma, através da reciclagem, através do reaproveitamento. E o que não serve, aquilo que realmente hoje nós chamamos de lixo, na verdade, pela lei é o rejeito. É aquilo que realmente, depois de todas as possibilidades de uso de todas as tecnologias existentes, você não puder aproveitar, tiver que ir para um aterro sanitário, por exemplo, esse é o que a gente chama de rejeito. Existe o resíduo, que tem valor econômico, e existe o rejeito, que aí sim é o que a gente comumente chama de lixo. Mas o valor econômico do resíduo, ele é importantíssimo e é uma economia hoje, para você ter uma ideia, que o Brasil deixa de movimentar na economia nacional, dados do IPEA de 2010, 10 bilhões por ano por não reaproveitar ou não voltar para a sua cadeia produtiva os resíduos como um todo. Uma das convenções internacionais que tratam do tema é a chamada Convenção de Basileia. O que diz esse documento? A Convenção de Basileia é o tratado, a convenção, que dispõe sobre o movimento transfronteiriço de resíduos perigosos e o seu depósito. Então, é uma convenção que entrou em vigor no Brasil em 1993 e ela posteriormente foi amendada, houve algumas emendas, alguns anexos que foram modificados no ano de 2000, 2003.
E hoje, internamente, há, além do texto da Convenção, há resoluções e outros documentos que internalizaram a Convenção e que, portanto, foram recepcionadas pelo direito interno brasileiro. Então, a Convenção, ela tem alguns objetivos. Entre os seus objetivos estão de designar, prever quais seriam esses resíduos perigosos. Um segundo objetivo seria de fomentar o gerenciamento ambiental dos países que ratificarem. Então, os Estados partes eles devem melhorar a sua gestão interna. Então, por meio da Convenção, há um fomento de políticas de gestão e, além disso, um controle de um possível comércio ilegal de resíduos perigosos. E esses resíduos perigosos, a Convenção, ela prevê alguns resíduos que são considerados como perigosos, ela prevê outros que não são considerados como perigosos e, além disso, os Estados partes da Convenção, eles podem dispor na sua legislação, prever na sua legislação interna outros resíduos que eles também considerem perigosos. E, para tanto, há todo um sistema de notificação de quais resíduos são considerados perigosos em cada país, registro, todo um sistema de gestão desses resíduos no âmbito interno e no âmbito internacional, no contexto do secretariado da Convenção de Basileia. Doutor Ives, há ainda uma diferença muito grande entre a quantidade de lixo produzido internacionalmente e a legislação disponível, ou isso já consegue acompanhar a partir da própria Convenção da Basileia? O Brasil veio internamente se adequando em relação, até por conta do desenvolvimento brasileiro, com o país em desenvolvimento, crescendo muito, e algumas normas vieram ser utilizadas para se adequar à norma. Então, hoje, o meu entendimento é que nós temos uma resolução do CONAMA, que já trata desse assunto, e, mais recentemente, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que trata especificamente que traz princípios que devemos seguir, que também são princípios já baseados muito na Convenção da Basileia, que são estudos, são concepções internacionais que nós incorporamos no nosso direito. Então, hoje, eu acredito que sim, o Brasil já tem uma política nacional bastante adequada para trabalhar a questão dos resíduos como um todo. E a própria legislação internacional, ela também acompanha essa velocidade? O Brasil ele já está inserido nesse contexto, nesse concerto internacional, mas o concerto internacional em si, ele também acompanha essa questão da elaboração desse lixo pelo mundo todo? Sim, com certeza, principalmente nos países já desenvolvidos, né? Como eles têm tecnologia, têm condições de fazer pesquisas, né? Novas tecnologias, eles costumam, inclusive, antes dos países em desenvolvimento, já avançarem, e nós costumamos, o Brasil costuma ir um pouco, vamos dizer, a reboque dos países, de outros países, principalmente os países desenvolvidos, né? E se adequando à sua norma. Eu vou fazer uma pergunta que os dois podem responder, mas eu vou começar com a doutora Karina. Lida-se muito com conceitos e se verifica que, na verdade, esses conceitos até são variáveis até de país para país. Então, por exemplo, o que é considerado um resíduo perigoso? E se há uma variação de entendimento ainda, o que é considerado perigoso, um resíduo perigoso em um país, pode ser considerado como comum em outro país? Sim, o que a Convenção de Basileia tentou harmonizar foi o que deveria ser considerado como um resíduo perigoso e realizar um anexo, o anexo número 1, no qual há uma previsão de todos os possíveis resíduos perigosos, tanto pela origem quanto pelos componentes que fazem parte. Então, a origem, ela sendo hospitalar, origem industrial, várias origens, excetuando alguns outros resíduos nucleares ou alguns outros resíduos que já são tratados por outras convenções. Então, a convenção, ela traz uma base, mas ela não obriga que os países que os países adotem aqueles resíduos como um impedimento ao comércio. Então, é uma lista exemplificativa, uma primeira lista exemplificativa e uma segunda lista de resíduos que não seriam perigosos,
que são, por exemplo, com componentes de metais preciosos, ouro, prata, então que não são considerados como resíduos perigosos. Mas, além dessas listas previstas pela Convenção e que os países ainda não ratificaram, um outro anexo foi previsto com o objetivo de considerar esses primeiros, desse anexo número 1, esses primeiros resíduos como proibidos no comércio internacional. Mas esse anexo não foi ratificado, os países não concordaram, então cabe aos países decidirem se eles vão considerar como realmente o comércio proibido ou então se eles vão considerar que aquele comércio ele tem que ser realizado de acordo com algumas medidas restritivas e por meio de uma gestão específica, principalmente com relação ao futuro depósito. E qual é a adesão atualmente dos países em relação a essas definições? Há muita disputa, há muito interesse econômico e comercial que às vezes se sobrepõe à real necessidade do meio ambiente? Bom, o que ocorre é que os países desenvolvidos, de uma certa forma, eles prevêem em suas legislações internas quais são os resíduos perigosos e, de uma certa forma, um certo consenso com relação aos resíduos perigosos. Até porque há organizações mundiais, organizações de normalização que fazem todo um estudo com relação à periculosidade relacionada a vários fatores, de componentes ou de origem relacionados àquele produto. Então, de uma certa forma, há uma aceitação, principalmente dos países desenvolvidos, e a convenção ela foi hoje ratificada por mais de 170 países, então 180 países ratificaram a convenção, então, portanto, ela tem uma aceitação. E com relação aos produtos perigosos, o objetivo foi exatamente de tentar evitar essa exportação dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. Mas isso não significa que esse comércio tenha sido completamente impedido, porque há outros órgãos também no plano internacional, que protegem o comércio. Então, se esse comércio for um comércio, se essa barreira for uma barreira que disfarce o comércio, há órgãos que podem, de uma certa forma, tutelar o direito dos países que gostariam de exportar esses produtos. Como já houve o caso dos pneus recaustados que foram exportados, que a União Europeia gostaria e tentou exportar para o Brasil. Então, o que ocorre é que mas ainda há poucos incentivos para que os países não exportem. Então, como nos países em desenvolvimento a gestão ambiental e institucional, as instituições são menos garantistas, há uma maior facilidade de conseguir uma empresa de importação num país em desenvolvimento que aceite comprar esse lixo. E se o país não estiver institucionalmente preparado, tanto na questão dos portos quanto em outras áreas que controlam essa importação vai ocorrer. Outro fator que eu acho que é importante a gente também colocar aqui, hoje está muito em voga e um interesse muito grande na utilização de resíduos industriais, por exemplo, para a agricultura. Eles pegam os resíduos, quer dizer, metais pesados, chumbo, cádmio, vários desses produtos provenientes que são resíduos da indústria, para a fabricação de micronutrientes para utilização na agricultura. Então, você vê como que é um fato importantíssimo, que isso vai parar nas mesas dos brasileiros, né? E como esse fato dos resíduos perigosos é importante, porque, como a gente fala, resíduo perigoso, você às vezes tem um entendimento que aquilo não tem utilização, mas, na verdade, tem utilização e deve ser, como a doutora colocou, ter um gerenciamento adequado e, para isso, a convenção e as normas e a lei brasileira. Bom, vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Direitos Sem Fronteiras. Não saia daí. Entre os dias 22 e 24 de maio, a capital baiana será sede do 6º Encontro Nacional de Direito Civil e Processo Civil. O evento traz palestras sobre diferentes temas da atualidade. As inscrições devem ser feitas pelo site www.portalmultipla.com.br.
Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras. Hoje estamos falando sobre o destino de resíduos no cenário internacional. E eu abro esse segundo bloco com a seguinte pergunta. Nos documentos internacionais, existe alguma diferença prevista com relação ao tratamento que deve ser dado aos diferentes tipos de resíduos? Bom, um dos princípios básicos, principalmente da Convenção de Basileia, é o consentimento prévio informado. Então, o país, o Estado importador, ele tem que consentir aquela importação daquele resíduo perigoso específico. Então, o que ocorre? O que a Convenção prevê? Que esse consentimento tem que ser prévio e informado. Então, uma primeira possibilidade de observar que aquele comércio foi ilegal, por exemplo, seria exatamente se não houve um consentimento do Estado, expresso, prévio e informado. Então, e é o que ocorre muitas vezes, por exemplo, há alguns casos, eu vi até 2012, há notícias de casos de importações de plásticos provenientes de países europeus, entre eles Inglaterra, por exemplo. Inglaterra exportou para algum importador brasileiro, mas eles não conseguiram provar que houve esse consentimento prévio informado. Então, o resultado dessa falta de consentimento prévio é exatamente a devolução daquele produto. Então, o que a Convenção ela prevê são algumas formas de gestão e de controle desse comércio, tanto no país exportador, quanto em países de trânsito, diante dos quais esse comércio pode parar em algum porto, por exemplo, quanto no país de importação. Então, todo esse movimento, ele deve estar previsto, certificado. Então, é dessa forma que a Convenção, ela consegue, de alguma forma, prever e controlar esse comércio. Isso não significa que a responsabilidade, por exemplo, dos estados, ela possa ser justificada ou instaurada, porque ainda não está em vigor um protocolo específico sobre responsabilidade dos estados no caso de um comércio ilegal. Mas, mesmo assim, a Convenção ela prevê instrumentos de solução de controvérsia também. No caso, pode ir para a Corte Internacional de Justiça ou para tribunais de arbitragem, por exemplo. O princípio básico do gerenciamento dos resíduos, tanto internacional quanto interno, é não produzir, quer dizer, se a gente puder não produzir um resíduo, nós não vamos produzir. Reutilizar, reciclar, tratar e dispor adequadamente. Então, no Brasil, a Política Nacional de Resíduos, a Lei 12.305 de 2010, ela introduziu, internalizou esses princípios internamente. E no caso respondendo a sua pergunta, no caso dos vários resíduos, nos resíduos perigosos, por exemplo, os estabelecimentos que produzem esses resíduos, eles têm a obrigação de ter o seu plano de gerenciamento de resíduos perigosos. Nesse plano estará previsto todo o manuseio, onde ele vai se dispor, se ele não dispor adequadamente, se ele for reutilizar, se for vender, aí entra a convenção, se ele for vender para um outro país, ele tem que estar avisando previamente esse país, tem que estar notificando. Então, assim, internamente, a indústria que produz resíduo perigoso, ele tem que ter esse plano de gerenciamento e isso tem que fazer parte da licença ambiental desse estabelecimento. E, no meu entendimento, com a política nacional, porque, inclusive, é prevista na própria Convenção, hoje o Brasil importar produtos perigosos, no meu entendimento, ele está proibido pelo artigo 49 da Lei da Política Nacional de Resíduos. De certa maneira, quando nós acompanhamos a situação de lixões, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, na verdade, na maioria das situações, está tudo errado. Você que tem ali são rejeitos e resíduos. Tem muita coisa que está indo para o lugar errado, na verdade. Isso, exatamente. E a própria política nacional, ela estabelece que, agosto de 2014, em tese, todos os municípios brasileiros teriam que acabar com os seus lixões, porque, como você falou, está tudo errado. Na verdade, os aterros sanitários que a gente chama aqui no Brasil são verdadeiros lixões, locais onde se mistura tudo, né, o rejeito e os resíduos,
E até agosto de 2014, desse ano, em tese, o Brasil deveria estar se livrando dos seus lixões e estar construindo seus aterros sanitários. Por isso a importância da gente também estar, mais uma vez, incutindo na cabeça da população a necessidade de reaproveitamento, de se cuidar adequadamente dos seus resíduos. Nós, dentro de casa, também utilizamos resíduos perigosos. Vou dar um exemplo, os medicamentos que a gente tem em casa são resíduos perigosos, que a gente geralmente utiliza e dispõe ele de forma inadequada, e além de outros resíduos que a gente usa internamente. Então, essa é uma... Eu não acredito que o Brasil vá conseguir cumprir com essa meta, são 5.000 municípios, 5.500 e poucos municípios, mas, de qualquer maneira, eu acredito que essa lei veio em boa hora e os princípios delas são muito importantes. Temos que agora trabalhar para que os municípios, para cumprirem com essa obrigação, elas têm que implantar sua coleta seletiva, né, ter os seus planos de gerenciamento de resíduos e com a implantação de coletas seletivas, de preferência com a utilização dos catadores, que são as pessoas hoje que vivem desses lixões, quer dizer, haver uma reinserção social dessas pessoas através exatamente do tratamento adequado dos resíduos das cidades brasileiras. Bom, aquelas latinhas de separação de resíduos específicos, plástico, sólido, orgânico, isso tem para tudo quanto é canto, mas como a gente já sabe, isso não é nenhuma novidade, seguir isso especificamente até o final dessa cadeia é mais complicado, especificamente no caso do Brasil, como o doutor Ives disse. Nos outros países isso é mais obedecido? São políticas, aí faz parte da política de cada país. Então, se a gente pensar, por exemplo, no exemplo da política da União Europeia, na União Europeia, há uma competência da Comissão da União Europeia em realizar diretivas, então normas aplicáveis a todos os países. Então, cada país deve internalizar aquela diretiva e são diretivas rígidas que tentam controlar. E, por exemplo, na Europa hoje não existe mais o aterro sanitário. Então, o primeiro ponto, a primeira forma de tratamento de resíduos é por meio da incineração. Então, esse é o primeiro. Todos os países tiveram que se adequar. E se a gente pensar na União Europeia e toda a sua diversidade de países com diferentes potenciais econômicos, capacidades econômicas, todos foram obrigados a acabar com os aterros. Então, o resultado é que, bom, aí vem o valor, né, das normas, de uma certa forma, e, claro, todo o acompanhamento e as formas, a obrigatoriedade das formas de gestão, tanto do cumprimento de algumas medidas pelos cidadãos, quanto, principalmente, pelas indústrias. Então, depende de cada país, mas nos países desenvolvidos há políticas, instituições mais fortes que conseguem realizar esse gerenciamento de uma forma mais adequada. Mas isso significa, se a gente pensa de uma forma internacional, que é mais caro realizar um tratamento do resíduo na Europa do que, por exemplo, nos países africanos ou na América Latina. Então, o resultado disso é que, logicamente, algumas empresas nos países desenvolvidos vão tentar exportar, sim, esse lixo, porque um lixo que vai ser tratado num valor 100 vezes mais alto do que num país, por exemplo, na África, que um importador ele vai poder importar e vender aquele tratamento por 2, 3, 30 dólares, por exemplo, 100 vezes, um valor 100 vezes inferior ao valor que custaria na Europa. Então, o resultado disso é exatamente uma continuidade desse comércio ilegal. Bom, claro que esse tema ele se estende bastante, existem consequências econômicas, inclusive, ficou bem claro no nosso programa de hoje, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado. Eu conversei com a especialista em Direito Ambiental Internacional, Karina Costa de Oliveira, e o advogado especializado em Meio Ambiente, Ivens Lúcio do Amaral Drummond. E você pode ajudar a fazer o programa, mande a sua sugestão para a nossa equipe. O e-mail é direitossemfronteiras@stf.jus.br. E para rever esta e outras entrevistas, acesse o nosso site www.tvjustiça.jus.br. E a gente se encontra na semana que vem. Tchau!